FM. Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E a guerra resultante dos ataques do eixo imperialista e genocida Estados Unidos e Israel contra o Irã e o Líbano não parece estar muito perto de terminar. Segundo a CNN, o governo imperialista de Donald Trump teria contido um ataque à aeronave que transportava o negociador e presidente do parlamento iraniano. O avião fez um pouso de emergência após um alerta de inteligência de que Israel planejava derrubar a aeronave. O próprio ditador estadunidense, em coletiva na Casa Branca, afirmou que o país imperialista busca um acordo com Teherã, mas que, se não for possível, terminarão o serviço, dando a entender que existe a possibilidade de uma escalada militar severa. A ameaça incluiu ataques a pontes e centrais elétricas para danificar a infraestrutura do país, mas o ditador estadunidense expressou preferir os meios diplomáticos. Apesar de um cessar-fogo de 60 dias destinado a abrir espaço para a diplomacia, Trump afirmou poder derrubar todas as pontes do país em 1 hora e acabar com o fornecimento de energia. Ele disse ainda que o Irã não tem dinheiro porque os Estados Unidos ainda não deram nada. Essas declarações estão sendo proferidas em meio ao funeral de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, assassinado por ataques do eixo imperialista Estados Unidos e Israel. O Irã alertou Israel e Estados Unidos para respeitar o período do funeral, mas nesta madrugada os Estados Unidos fizeram um severo ataque ao sul do Irã, atingindo o porto de Bandar Abbas. A justificativa do exército imperialista foi que 3 navios comerciais teriam sido atingidos no Estreito de Hormuz. O Irã negou ter atacado as embarcações deliberadamente e afirmou que essas acusações prejudicam as negociações em andamento. Teherã ainda classificou a ação como uma escalada desnecessária. E antes de atacar o território iraniano, o Tesouro estadunidense já havia revogado mais cedo a autorização para a produção, distribuição e venda do petróleo bruto e produtos petroquímicos com origem no Irã, quase que voltando à estaca zero das negociações. Enquanto isso, no Líbano, os ataques do governo sionista e genocida de Israel continuam no sul do país. Eles alegam estar sendo atacados pelo Hezbollah. Na última segunda-feira, dia 6 de julho, 5 localidades no sul do Líbano foram alvo de disparos de artilharia e outras atividades militares israelenses, incluindo uma grande explosão na cidade de Hadatá. Embora Israel e Líbano tenham assinado um acordo preliminar no mês passado, prevendo a retirada israelense de 2 áreas do sul do Líbano, líderes militares e políticos de Israel indicaram que o país pretende continuar sua campanha, afirmando que o acordo permite tal ação. Autoridades israelenses e libanesas se reunirão ainda este mês em Roma para mais uma rodada de negociações, inclusive para tratar de questões relacionadas à fronteira entre Israel e Líbano. Enquanto isso, quem não tem um momento de paz é o povo libanês, que é atacado sumariamente desde o início dos conflitos, sem poder se defender. Nesta semana, imagens de militares israelenses jogando uma granada dentro de um carro com palestinos e impedindo as pessoas de saírem viralizou nas redes sociais, mostrando que a guerra vai muito além de uma disputa territorial. Na quarta-feira passada, dia 1º de julho, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 896 de 2023, que torna a misoginia crime. O texto altera a lei do racismo para incluir a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação, tornando o crime inafiançável e imprescritível. O requerimento recebeu 293 votos a favor, 3 abstenções e 158 parlamentares votaram contra. E, pasmem, teve deputada nesse grupo. A aprovação da urgência permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas e, quando aprovada, ir direto para a sanção presidencial. Contudo, o recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho, o presidente da Casa, Hugo Mota, ainda não indicou uma data para a votação. No texto aprovado, misoginia passa a ser definida como a prática, indução ou incitação de violência, a restrição de direitos
ou a ofensa à dignidade da mulher pelo fato de ser mulher. As penas variam entre 2 e 5 anos de detenção, além de multa e punições maiores em casos praticados pela internet por pessoas com grande alcance nas redes sociais, no contexto de violência doméstica ou contra crianças, adolescentes, idosas e pessoas com deficiência. O PL da misoginia foi aprovada em março pelo Senado e ficou travada na Câmara desde então. O presidente da Câmara chegou a falar que o tema era polêmico e que a discussão e votação deveria ficar para depois das eleições. Só que esse senhor se esquece que os índices de violência contra as mulheres vêm subindo numa escalada sem precedentes. A aprovação do regime de urgência representou um avanço na tramitação do projeto, mas nada está garantido. A extrema-direita segue mobilizada contra a proposta sob o argumento de liberdade de expressão. Parece piada que um grupo de conservadores estejam mais preocupados com a própria liberdade de expressão em detrimento à vida de milhares de mulheres assassinadas diariamente pelo país. E, na prática, o projeto não criminaliza opiniões nem manifestações religiosas. O alvo da proposta são condutas que incentivem violência, discriminação e ataques à dignidade das mulheres. Enfrentar uma realidade marcada por agressões, perseguições e campanhas de ódio que atingem milhões de mulheres dentro e fora das redes sociais é o principal objetivo. Misoginia não é opinião, é crime. A aprovação da urgência não garante a aprovação final da matéria. Temos que ficar atentos porque o texto pode ser desfigurado ou esvaziado sob falso pretexto de liberdade de expressão ou religiosa. Não podemos deixar que governo e Congresso façam acordos ou concessões nesse assunto. Só a pressão nas redes e principalmente nas ruas vai poder pressionar os deputados e garantir não só a aprovação do PL da misoginia, mas também que o governo garanta todas as condições de fiscalização, políticas educativas e punição efetiva contra qualquer tipo de violência contra as mulheres. Há mais de um mês travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o PL 1838 de 2026, que trata da redução de jornada e fim da escala 6x1, sem afetar os salários, parece não estar perto de voltar a tramitar. Depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, o projeto seguiu para o Senado. No lugar de enviar o texto para a CCJ, Davi Alcolumbre, inimigo número 1 do povo, segurou o projeto e enviou a PL da escravidão, criado pela extrema-direita, que propõe acabar com a CLT e oficializar a remuneração por hora trabalhada, sem férias, 13º, FGTS ou qualquer outro direito. A intenção do inimigo do povo é votar a pauta depois das eleições. Para isso, Alcolumbre pretende mexer no texto para atrasar a tramitação, atendendo a interesses dos empresários. Junto ao setor de indústria, a PL 1838 tem 73% de rejeição, mesmo com alguns segmentos já tendo implantado a escala 5x2 e constatado melhoria na motivação e na produtividade, além de diminuição significativa de faltas, rotatividade de funcionários e baixa no custo operacional. Vale lembrar que todas as conquistas de direitos trabalhistas teve a mesma rejeição por empresários e economistas especuladores do setor e não causou nenhum prejuízo significativo para a classe patronal. Essa alta rejeição empresarial reflete o comportamento de quem detém grande parte da riqueza no mundo. Não são sempre empresas que poluem mares e rios, inviabilizando a utilização da água em várias regiões, sem receber sanções. Como exemplo, temos os 2 rompimentos de barragens de 2 empresas de mineração, que além de matar quase 300 pessoas, ainda poluiu rios e lençóis freáticos de Minas até o Mar do Espírito Santo. A principal discussão em torno do projeto está no tempo de transição. Na quarta-feira, dia 1º, Davi Alcolumbre recebeu dirigentes sindicais e afirmou ser a favor de retirar o período de transição. Atualmente, a proposta prevê uma redução de 44 horas para 42 horas em até 2 meses. Assim que ocorrer a primeira mudança, a empresa teria até 1 ano para reduzir de 42 horas para 40 horas semanais. O fim da escala 6x1, com garantia de ao menos 2 folgas por semana, entra em vigor 2 meses após a promulgação do texto. Só a pressão nas redes e nas ruas pode fazer com que Davi Alcolumbre, inimigo do povo, dê prosseguimento à tramitação do projeto de lei pelo fim da escala 6x1, redução de jornada sem diminuir o salário. Vale lembrar que existe a exceção para quem tem nível superior e ganha a partir de 2,5 vezes o teto do INSS. Atualmente, este valor gira em torno de R$ 21,1 mil.
E a reunião da Coordenação Nacional do CSP com Lutas acontece neste mês de julho, nos dias 17 e 18, em formato híbrido, presencial para quem estiver na capital de São Paulo e também online via Zoom. O encontro será o primeiro após o 6º Congresso da Central e terá como pauta a posse da nova Secretaria Executiva Nacional, além da definição de planos de ação e aplicação das resoluções congressuais. Nós vamos discutir também a conjuntura nacional e internacional em um cenário mundial de agudização da decadência e degeneração da sociedade capitalista, de crise econômica, fome e miséria, de crise ambiental, aquecimento global e enfrentamento com a ultradireita. O imperialismo americano busca manter sua hegemonia na dura concorrência com a China. Invade, sequestra e ataca a soberania para aumentar a exploração com tarifaços para todo o planeta. Saqueou a Venezuela, pratica sanções a Cuba e promove a guerra no Irã. No Oriente Médio, o Estado de Israel, com total aval dos Estados Unidos, segue promovendo o genocídio e a limpeza étnica do povo palestino e agora do povo libanês também. A chamada proposta de paz trumpista é cínica e hipócrita. Enquanto negociava na Suíça, atacava a região sul do Irã. A luta pelo fim da escala 6x1 continua, agora com a votação emperrada no Senado depois de amplo e unitário acórdão entre o governo e o Congresso. O feminicídio atinge um quadro alarmante no mundo todo. A luta contra o machismo, racismo e as opressões são parte da luta pela emancipação da nossa classe. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até dia 14 de julho através do formulário virtual do link da página do CSP com Lutas, que é cspcomlutas.org.br. Se você não puder comparecer, a reunião da Coordenação Nacional será divulgada amplamente pelo site e pelas redes sociais. Também será transmitida pelo Facebook e YouTube. Há exatamente uma semana, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, foi palco de uma discussão acalorada acerca das diretrizes e contratos suspeitos firmados sem licitação pelo governo Zema Simões. Dia 16 de dezembro de 2025, a Controladoria do Estado recebeu denúncia de contratos firmados com a empresa Fazer Educação, segundo um modelo em que a Secretaria Estadual de Educação passou a aderir a atas de preços de outros estados para driblar licitações, firmando contratos que somam cerca de 1 bilhão com empresas que não estariam habilitadas para atuar em Minas Gerais. E mesmo após a denúncia, o governo teria feito um repasse de mais de 170 milhões à empresa. As investigações conduzidas pela Corregedoria e pelo Tribunal de Contas resultaram na demissão do ex-secretário Rocieli Soares. Hoje a comissão vai ouvir Kellen Silva Senra, ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi quem autorizou o pagamento. Um outro ponto polêmico discutido na mesma comissão foi o anúncio do governo do estado de converter 19 escolas estaduais da rede pública regular em unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, com planos de expansão para 60 unidades. Deputados e representantes sindicais cobraram um diagnóstico técnico e os estudos que embasaram o fechamento de escolas tradicionais para a mudança de gestão. Nada foi apresentado pela Secretaria de Estado de Educação. Pais, alunos e professores manifestaram indignação e receio de que os estudantes atualmente matriculados percam suas vagas com a implementação do novo modelo cívico-militar. A Secretaria de Estado de Educação defendeu que a expansão visa levar um modelo de referência em ensino, mas a falta de diálogo prévio com as comunidades afetadas gerou fortes críticas e bate-boca durante as sessões legislativas. É inadmissível que o Estado, por interesses próprios, queiram enfiar goela abaixo um modelo falido e exaustivamente provado que não funciona. Além do alto custo, dos péssimos resultados e dos desvios de verbas que deveriam ir para a educação, mas acabam servindo para remunerar militares, esse tipo de serviço é incompatível com a demanda escolar. Militares não são preparados para estar numa escola. A função deles é outra. A Secretaria está confundindo estudantes e trabalhadores em educação com bandidos. Devemos ficar de olho nesses múltiplos planos de desviar verbas da educação para projetos particulares de governantes obcecados por achar que a militarização resolve qualquer problema. As experiências no Brasil mostram o contrário.
Na última sexta-feira, o ex-vice-governador e governador em exercício Matheus Simões aproveitou que o período eleitoral está se aproximando e entregou, sob protesto de moradores, 2 novas estações da linha 2 que não vão funcionar em horários de pico. Num claro ato eleitoreiro, pois em pouco tempo os governantes serão impedidos de capitalizar inaugurações de obras, o tocantinense, ao invés de explicar por que as famílias desapropriadas ainda não foram indenizadas, conforme acordo firmado em maio de 2025 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Metrô de BH e o Governo de Minas, ele preferiu atribuir à manifestação a polarização política, se mostrando despreparado para qualquer tipo de diálogo e para qualquer ação em prol do povo. Além do não pagamento e também da exclusão de 16 famílias do acordo, a população local denuncia demolições sem ordem judicial e falta de sinalização na área das obras, o que tem provocado acidentes. Há relatos de motos e pessoas caindo na linha férrea por causa dos entulhos de demolição. Uma senhora de 50 anos tropeçou nos entulhos, caiu nos trilhos e o trem passou em cima de sua perna. O grupo afirma não ser contra a expansão do metrô. Muito pelo contrário, mas que ela termine logo para evitar ainda mais transtornos, pois o que está acontecendo é um desrespeito tanto com a população que permaneceu na região, quanto com as famílias que ainda não foram indenizadas. Eles não estão pedindo nada além de serem ouvidos. A linha 2 tem previsão de operar somente em 2028. Vale lembrar que os únicos países que privatizaram seus metrôs foram Brasil e Argentina. A privatização do metrô em BH em 2023 aconteceu por uma escolha do governo federal, que optou por não intervir no processo iniciado pelo governo Zema. Na época, os trabalhadores da CBTU entraram em greve para lutar contra a falsa promessa de que o setor privado era a solução para as deficiências do metrô de BH. A tão prometida linha 2 está longe de ser finalizada e de entrar em funcionamento para atender, de fato, a demanda da população de BH e região metropolitana. Além disso, já foram inúmeros aumentos da tarifa sem, de fato, entregar melhorias significativas para os usuários. Mais uma vez, a falácia da privatização se mostra boa apenas para o bolso do empresariado e não para a população. E Belo Horizonte vem vivendo momentos de mistério, principalmente no Palácio das Mangabeiras. Na última quinta-feira, dia 2 de julho, a Comissão de Cultura e Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou uma visita técnica ao Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial dos governadores do estado. Só encontraram uma mesa de centro, 2 poltronas, um sofá e um piano. Além da visita em loco, a comissão também esteve na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, para apurar onde estão móveis, obras de arte, utensílios e centenas de outros bens que integravam o palácio. O objetivo é esclarecer o paradeiro do patrimônio público após questionamentos surgidos durante reunião de prestação de contas do governo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas José de Oliveira. O representante da atual gestão, que recebeu a comissão no Palácio, afirmou que em 2019, por ocasião da realização do evento Casa Cor, todo o mobiliário, além de talheres, louça, enxovais e obras de arte, já havia sido retirado. Restavam apenas alguns lustres e a mesa do governador, que também deixaram o imóvel posteriormente. Para a comissão, além da ausência de bens históricos, a visita evidenciou a descaracterização de parte da antiga residência oficial. Na CODENGE, os representantes da empresa não souberam indicar, durante a reunião, o paradeiro do mobiliário retirado do palácio. Disseram, no entanto, que todos os bens sob responsabilidade da CODENGE estão inventariados e se comprometeram a encaminhar à Comissão de Cultura até o dia 16 de julho a documentação referente ao acervo, além de respostas aos demais questionamentos apresentados por essa comissão. O secretário de Cultura, Leônidas José de Oliveira, havia informado em junho que 44 obras de arte do Palácio estariam sob a guarda da Polícia Militar e que outras 187 peças estariam na CODENGE. Os representantes da empresa, contudo, disseram não ter condições de confirmar as informações durante a visita. Mesmo com as promessas, a oposição protocolou representação no Tribunal de Contas do Estado, pedindo investigação sobre a destinação dos bens retirados do Palácio das Mangabeiras. O documento questiona a inexistência de inventário completo do acervo, pede apuração sobre o controle patrimonial adotado após a mudança de
uso do imóvel e solicita a verificação da regularidade da exploração econômica do espaço diante do valor histórico e cultural. A denúncia foi aceita pelo TCE, que passa a investigar o paradeiro do acervo do Palácio. O relator será Adonias Monteiro e o processo corre em sigilo. E ontem a comissão esteve reunida com o TCE e questionou onde estaria o acervo do Palácio da Liberdade. É isso mesmo. Na quinta-feira, dia 16 de julho, haverá audiência pública com a presença da CODENGE, que promete apresentar uma listagem. Resta saber se essa listagem existe ou está sendo providenciada e onde estão os acervos dos palácios das Mangabeiras e da Liberdade fisicamente, pois se trata do patrimônio do povo mineiro. A PBH prorroga pela 7ª vez as obras na Praça do Papa. O contrato das obras de revitalização da praça Governador Israel Pinheiro, a Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, foi ampliado em 106 dias. Agora o contrato passa a valer até 14 de janeiro de 2027. A obra foi iniciada em fevereiro de 2024 e já teve sucessivas promessas de entrega. Ela deveria ter sido finalizada no final de 2024. Segundo a justificativa técnica apresentada pela Prefeitura, a prorrogação ocorreu em razão de condições climáticas atípicas, comprovadas por dados pluviométricos que afetaram atividades consideradas críticas para o cronograma da obra e impediram a recuperação dos atrasos. Em janeiro deste ano, a Prefeitura adiou pela 4ª vez a entrega da revitalização, informando que a conclusão ocorreria no primeiro semestre de 2026, sem detalhar a causa do novo atraso. Já em junho, nós tivemos o Damião voltando a afirmar que a obra estava na reta final e garantiu que a Praça do Papa seria entregue até o início de julho. Mas como na área da educação, Damião não cumpre nada que promete, evidenciando falta de controle e gestão em relação aos deveres da Prefeitura junto à população. Mais uma vez, o prefeito fala muito, mas não faz nada.